Muito bem, estamos de volta, 22ª Roda dos Esclarecedores. Né? Nesta manhã, nós temos um tema importante para tratar com você aqui. Né? A gente vai tratar algo muito relevante, né? Em alguns aspectos pode ser até um pouco polêmico, mas a gente tem muito a esclarecer para você nesta manhã, tratando o tema As causas da desunião devem ser eliminadas. E nós vamos perceber nesta manhã que causas são essas, por que se tem desunião dentro da igreja. A gente vai andar por várias nuances aqui desse aspecto da roda dos esclarecedores aqui, tá bom? E aí nós estamos já na lição de número 8, né? Você aí, a gente está com dúvida aí como é que está o áudio. Você que está nos escutando aí, dá um feedback para a gente, tá bom? Então a gente está aí falando sobre esse tema de causa de desunião. A gente vai falar também sobre pobreza, sobre justiça social. A gente vai entrar nessas nuances todas. Claro que a gente não vai aprofundar tanto aqui, porque não é o objetivo do nosso programa aqui hoje. Quem sabe a gente trate um tema só, uma roda dos esclarecedores, só isso. A gente já tem aí umas 200 rodas aí prometendo, um dia a gente cumpre, né? A gente vai tratando sobre os temas. Mas muito bem, eu sou Adonias Carvalho e com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Citar a Bíblia, né? Citar a Bíblia não tem coisa melhor, né? Ai, meu Deus do céu. Eu sou o Jardres. Hoje eu não tenho frase não, que o negócio vai ser fogo hoje. Meu nome é José Carvalho e a comunhão é a marca da Igreja de Cristo. Essa aí foi bem pensadinha, viu? Glória a Deus. Eu sou Josi Maciel, estou muito feliz em estar aqui essa manhã com você. E eu trouxe um versículo de João, capítulo 17, 22, que diz: Eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que sejam um. Rapaz, a oração. Glória a Deus. Meu amigo, eu tô com medo desse povo. Rapaz, a irmã Josi fez falta semana passada. Você não imagina como é que eu estava lá em casa. Essa mascarada aqui é meio sem graça, né? A gente fica assim, tem que ter um equilíbrio aqui. Tem uma mulher para brilhantar a nossa roda. Tu tá pensando que tu tem esse moral todo de estar com lapela? Pois é. Só falando aí sem Eu microfone. vou levar para diretoria, viu? A Isso gente tem daí. que tratar isso aí em diretoria, né? Estão me humilhando. Mas muito bem, você que... Isso é uma injustiça social, viu? Tá aí uma injustiça social, né? Que méritos é que eu tenho para ter disso, né? Quem me deu, né? Quem foi que... tá certo. Boa aplicação. Tá certo, vamos lá. Oh, aqui a gente já tem reclamação aqui. Eita, meu Deus, não tá muito bom. Ei, sobe meu microfone aí. Cadê aqui? Tá com... Tira os efeitos do mic. Se eu souber fazer isso, irmão Eduardo, era bom. Destrava aí. Não, ele não consegue fazer de casa, não. Mas você dá esse feedback aí pra gente, ó. A gente já teve aqui num dos nossos grupos aqui, o pessoal dando pronto. Eita. Gente, estamos muito felizes. Hoje o nosso tema, com certeza você vai se alegrar com esse tema que nós iremos estar abordando hoje, né? As causas da desunião, elas devem ser eliminadas, né? Infelizmente, nós estamos vivendo épocas, né, José Carvalho, em que a desunião ainda está presente. E nós precisamos nos levantarmos, como Neemias se levantou, para estarmos assim marcando a nossa geração e buscando, onde quer que nós estejamos, sermos sementes de paz, sermos pessoas pacificadoras. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pés dos pacificadores. Interessante, Josi, que toda causa de desunião, ela nasce em um coração individualista. É o interesse próprio que faz brotar essa erva daninha da desunião. É quando eu coloco os meus interesses acima dos interesses do outro, ou até mesmo da comunidade, é que surge essa desunião. Quando eu não consigo me curvar, quando eu não consigo me submeter para servir o outro. Então nós vamos tratar sobre isso. Olha aí, maravilha, né? Vamos lá, eu não vou conseguir fazer todos esses ajustes aqui não. Muito bem. Mas muito bem, irmão Eduardo. Obrigado aí pelas dicas aí. Mas o negócio aqui ficou punk porque a gente está... Hoje a mídia, temos uma baixa aqui na mídia, estamos só nós, ao vivo e a cores, fazendo os ajustes aí ao vivo. Quem sabe, né? Faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Mas vamos lá, nós estamos falando sobre justiça social, isso aqui é um clima descontraído mesmo, viu, irmão? Então,
tem dia que Jesus opera aqui, que é maravilhoso, que a gente chora, a gente ri, e assim a gente vai tocando essa bênção que é a roda dos esclarecedores, que tem abençoado muita gente. Mas aí, vocês já pincelaram aí sobre essa causa de justiça social, injustiça social. Eu quero começar falando sobre comunhão, porque o tema fala sobre desunião, né? E a gente fala muito, quem tem pregador, assim, eu acho que pregador famoso, assim, tipo Zé Carvalho, que vai pregar aí, quando ele diz comunhão, do original koinonia, né? Que ele busca lá o grego. E então eu quero fazer uma pergunta assim: a comunhão, né, que vem da koinonia, e o sentimento comunitário, ter e ser em comum, devem estar presentes no seio da Igreja de Cristo. Isso é uma verdade, né? Vocês concordam que isso deve acontecer, certo? Este cenário de desunião de união e propósito comum foi observado no povo judeu no início do pós-exílio, como obter, preservar e desfrutar dessa união comunitária na igreja dos nossos dias. Aí eu preciso fazer um en passant aqui para que os nossos ouvintes entendam, né? Primeiro eu tenho que explicar o que é en passant, né? Só um voo por alto, deixa eu contextualizar para você. O que acontece? O povo voltou, os raça pura, né, que a gente falou até na aula passada, os sangue puros, voltaram para Jerusalém. E eles voltaram com um propósito na primeira volta com Zorobabel. Qual era esse propósito comum? Nós vamos reconstruir o templo. Então, o sentimento da comunidade que voltou era um sentimento de propósito. Ou seja, eles tinham discussões, mas com o povo externo. Dentro da comunidade reinava uma certa paz porque tinha um sentimento de propósito. Vocês vão concordar comigo, sim ou não? Não era isso? Com Neemias, do mesmo modo, no início que começou a construção do muro, veja que o povo todo concordou, um fica com a colher de pedreiro na mão e uma espada na outra, e a gente está lutando contra os inimigos, né? Ou seja, como havia uma pressão externa contra o povo de Deus, internamente o povo estava unido. Parece muito igreja, né? Quando a igreja é perseguida, os crentes que tinham desunião, que falavam mal do outro, todo mundo faz as pazes, começa a orar, buscar a Deus. Mas a ideia aqui é como obter, como preservar e como desfrutar dessa união que deveria ter no seio da igreja. Mas o que a gente observa às vezes é alguém, canta melhor do que eu, ou não canta melhor, só fulano tem a oportunidade, não me dão a oportunidade, tudo só quem decide é esse, cor branco, não gostei do púlpito, não gostei da parede, e assim, você vê às vezes pequenas brigazinhas, você diz assim, pois qual é o sentido disso mesmo? Que briga boba diante do cenário do reino de Deus. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, aquilo que nos une é maior do que aqueles que nos separam. Porque, obviamente, a gente até discutindo aqui em off-topic, né, antes da roda aqui, tem alguns posicionamentos que eu e o José nós temos diferentes. Mas a gente sabe que a teologia e o que nos une é muito maior. Falar em teologia é nosso esporte, né? Então, lançado todo esse mar de entremecimento aí, que eu não sei nem o que foi que eu perguntei mesmo, se virem para responder. Eu tenho um amigo que ele começa assim, né? Ele fala e ele dá uns feed para ver se você está antenado. Onde foi que eu parei? Pra saber se você se ligou. Isso, né? Ele fez todo um rodeio. Mas assim, o que precisa estar bem claro? Do original, a palavra koinonia, que já foi citada pelo Adonias, né? Que significa, né? Que vem da palavra koinos, que significa sociedade, e koinonia, que é tendo em comum, companheirismo, parte que alguém tem em algo, participação. Então já começa desse fundamento. Quando nós temos muito claro dentro de nós que nós devemos viver em koinonia e que eu tenho parte e que o outro também tem parte e que eu preciso, o meu direito acaba quando o do outro começa. Se eu tiver muito claro isso, se eu esquecer do meu umbigo, se eu me preocupar comigo, é muito importante você ter amor próprio, você se cuidar, você se preocupar com as suas coisas, mas é muito importante você ter bem claro a nossa missão aqui na Terra. Cara, Josi, assim, eu não sei se eu vou te quebrar teu raciocínio, tomara que não. Pode. Mas assim, eu queria pontuar dizendo o seguinte, cara, a gente tem um desafio terrível, porque na igreja a gente fala isso, para quem está escutando a gente. Aí ele sai lá fora e diz assim, cuide de você mesmo. Você é o mais importante. Depois de você tem que ser você. Olhe para o seu umbigo. A igreja está dizendo assim, não olhe para o seu umbigo. Aí o irmãozinho sai lá fora e diz, mas você tem que cuidar de você. Primeiro você. É um desafio, né? A gente lidar com tudo isso, né? E em todo lugar que nós estivermos, acredito que as coisas elas têm que começar, tipo, lá no seu trabalho.
Por exemplo, às vezes vai ter uma reunião, um evento em que eu posso ser útil aqui. Isso é muito em bacana. que eu posso lhe ajudar, porque é muito comum as pessoas, eu fiz a minha parte, eu já aprontei tudo que eu precisava aprontar. Não é minha função. Começa muito por isso. Esse é clássico, Não, né? isso aqui não é minha função. O dono da função que se vire. Eu fui responsável com a minha parte, ele precisa ser responsável com a dele. Ou então, eu não vou meter a minha colher na sopa dos outros. Então, inúmeros são os ditados que podem ser usados e que são usados no dia a dia para defender o que está acima de tudo, que é uma palavrinha chamada egoísmo. E o que é o egoísmo? É quando eu me volto para o meu ego, para o meu eu sou importante, eu faço e o restante cuide de si mesmo. Então, quando nós temos essa koinonia na nossa cabeça, quando nós temos claro que nós precisamos viver em comunidade, que a comunidade, quando ela dá certo, tudo dá certo. É assim que Deus se alegra. Então, quando as pessoas procuravam Jesus, dizer: Jesus, mas por que no meio do povo de Deus tem o mal? Tem sempre aquele que não é bom. E aí Jesus vai contar aquela parábola do joio e do trigo. Na verdade, porque Jesus não estava interessado apenas nos bons. E Jesus não estava interessado apenas em alguns. Jesus estava interessado em todos, né? Eu quero ilustrar bem rapidinho com uma história que eu ouvi há um tempo atrás, que contava assim, que uma mulher entra no metrô e de repente entra um pai com 2 filhos pré-adolescentes e o pai senta, baixa a cabeça ali no seu banco e os meninos, eles começam a bagunçar dentro do metrô e quebrando e bagunçando, e a mulher começa a observar aqueles meninos quebrando tudo e o pai cabisbaixo e não se movia para fazer nada. E aquela mulher procura ali o pai e diz: Senhor, o senhor é pai desses meninos? E o senhor fala: sim. E ela disse: o senhor não vai fazer nada. Os meninos estão quebrando tudo, estão bagunçando, o senhor não vai fazer nada. Ele disse: senhora, nós estamos voltando do enterro da mãe deles. E a mulher olha para um lado, olha para o outro, vê os meninos bagunçando, inquietos. O homem, agora ela entendeu que o homem estava triste, por isso ele estava tão comedido. E aí ela olha para os meninos, vai lá onde os meninos dizem assim: quebrem tudo, meninos, vocês têm direito. E aí, o final da história diz assim: o conhecimento faz toda a diferença. Enquanto ela não sabia o contexto dos meninos, ela estava condenando, inclusive, o pai por estar quieto. No momento em que ela entende o contexto que aquelas pessoas estavam vivendo, ela disse: vocês têm todo o direito de quebrar o metrô. Porque a emoção que movia, a situação que eles estavam vivendo era muito grave. Então, eu acredito que quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, quando nós conhecemos o propósito maior, tem uma música que eu gosto muito, do Kleber Lucas, que é A Cruz Vazia. Porque quando eu entendo o valor da cruz, quando eu entendo o sacrifício que Jesus Cristo fez, muita coisa deixa de ter tanto sentido. E aí o que passa a ter sentido é o propósito maior. E qual é o propósito maior? Que Cristo seja glorificado no nosso meio. Será que eu posso falar de Jesus Cristo quando eu estou agindo com meu irmão com usura? Ou quando eu estou agindo com meu irmão em uma situação em que eu estou lesando ele? Então, falar de Cristo, né, eu converso sempre com a minha secretária lá em casa, eu digo para ela que falar de Cristo é muito fácil. Viver Cristo no dia a dia é muito difícil e é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero agora passar para o José. Eu quero aconselhar você a assistir uma mensagem que está no YouTube da igreja, onde nós falamos sobre a rede do acolhimento e a rede do estar próximo. Casa com a reflexão final que a Josi colocou e a palavra muito utilizada hoje que o Adonias naturalmente expressou: empatia, né? Sentir a dor do outro, estar na dor do outro. Retomando a pergunta do Adonias, dentro do contexto igreja, né, comunidade, a koinonia, esta comunhão, este companheirismo, esta unidade, ela vai muito ao de encontro ao crer em Cristo, ao que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário,
ao que a ressurreição nos possibilitou, o que a morte dele através de sangue, sua carne, simbolizam na ceia do Senhor. Tudo isso traduz comunhão nesta instância. Outra coisa que nós podemos colocar são os benefícios e os derivados da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida da comunidade que compartilha isso. E algo bem interessante, isso eu estou citando do dicionário Vini, da CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. E o que é interessante é que lá no final, quando ele começa a terminar de escrever koinonia, ele fala sobre a atenção e o cuidado aos necessitados. Aqui, irmão, não é somente pobres financeiramente, fala de necessitados, seja necessitado de atenção, necessitado de um cuidado específico ou até mesmo de um recurso financeiro. Então a gente poderia trabalhar em cima disso, esta comunhão. Até uma coisa interessante, me perdoe, eu sou entrão, mas às vezes a gente chega em alguma comunidade, e vê a situação financeira da pessoa. E a nossa intenção é achar que o dinheiro pode comprar aquilo. Né? Que o problema daquela família é exclusivamente financeiro. E se a gente for fazer uma análise mais pormenorizada, muitas vezes não é. Ele está habituado a viver daquela maneira ali, com aquele pouco recurso, e assim, você acha que talvez felicidade seja um bom prato de comida com a melhor carne. E às vezes ali aquele ovo ali dá conta para a felicidade deles. E o que eles estão precisando naquele exato momento não é o suprimento financeiro, mas às vezes é um bom diálogo, uma atenção e aquele sentimento de que a igreja se importa. Eu lembro-me agora do podcast Igrejas Pontes, que o Guilherme disse que aquela mulher, o Guilherme Franco, que é um pastor da igreja Ponte em Recife, ele disse que a mulher disse assim, olha, nós não queremos vocês aqui quando a igreja chega, porque vocês prometem e vocês não cumprem. Aquela mulher não estava falando simplesmente de alguém ir lá e dar uma cesta básica, como às vezes a gente acha que o problema é falta de cesta básica. Deixa eu só fazer um adendo, ali daquela coisa, né? Não, eu encerrei. Não, em relação ao exemplo que você está dando, eu achei interessante quando ela fala, que ela diz assim, vocês só querem vir para cá para levar ônibus cheios de pessoas, levar nosso dinheiro e, não se importam realmente com o povo, né? Exato, esse sentimento, não é só trazer, levar, fazer isso, mas às vezes a famosa presença fiel, você está lá e eu tenho um relacionamento. Eu visito. Por isso que às vezes é complicado você iniciar trabalhos que você não vai dar continuidade. Você vai uma vez, pronto, fizemos um grande trabalho em comunidade tal. Aí 2 anos depois você vai retomar. Você não vai retomar com quem? Você está entendendo? Só concluindo a questão da definição da koinonia, eu observo o Salmo de número 1, que ele dá ali alguns passos, né? Ele fala sobre a bem-aventurança de quem não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e nem se assenta na roda do escarnecedor. Ele vai dizer que o prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Ele então diz que essa pessoa tem algumas características, 4 características. 1, ele é uma árvore plantada junto a fontes correntes de água. 2, as folhas não caem, não murcham, o fruto dá no tempo próprio e tudo que faz prospera. E essa última parte de tudo que faz prospera me provocou a meditar um pouco mais sobre o assunto. E isso me retomou ao terceiro elemento, que é o fruto. Uma árvore não frutifica para si. Exatamente. Uma árvore frutifica para o outro. Então, essa é a excelência do viver em comunhão. Porque quando eu me desvio desses males, conselho do ímpio, a roda do escarnecedor, o caminho do pecador, pessoas que vivem entregues ao pecado, à prática do erro, pessoas que negam a Deus. Então, quando eu, nessa caminhada, deixo isso de mão, medito na palavra do Senhor, a palavra do Senhor ela vai funcionar como algo que vai iluminar o meu entendimento, meus sentimentos, e eu consigo ver a dor do outro, eu consigo ver a situação do meu irmão, de modo que quando eu for frutificar, esse fruto que vai ser oriundo desse meu relacionamento com Deus, ele não vai servir para mim diretamente, ele serve para quem está perto de mim, ele serve para quem está à minha volta, seja no meu tratar, no meu caminhar. Aí então o que eu faço prospera, mas prospera financeiramente? Não, prospera no propósito de Deus para a comunidade. Eu encerro esse pensamento levando a vocês de que quando nós caminhamos neste sentimento de que quando eu vou frutificar, eu alcanço, eu lembro do que Jesus falou.
Não fostes vós quem me escolheste, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei. Outra tradução diz, designei, para que vades e deis Frutos. e o vosso fruto permaneça. Aí no final ele diz, tudo quanto Interessante, pedis o ao Pai vosso meu fruto nome. permaneça. E aqui está falando de relacionamento, José. Dom, Jades. Aqui está falando de relacionamento, presença fiel. Relacionamento, eu estar junto, eu vou frutificar, mas ele vai permanecer. E irão ver a obra daquilo que o Senhor tem feito através da minha vida. Isso é muito profundo, gente. Isso é muito profundo. Eu estou aqui afundado em reflexões. Olha, eu quero só pincelar em cima do que os nossos doutores já falaram, né? Eu acho que a Josi pode até confirmar isso, porque ela tem uma presença muito no campo da zona rural. E assim, o meu serviço nos últimos anos tem lidado um pouco com a zona rural. Eu posso até ser posso estar até falando alguma coisa errada, eu peço que me corrijam, né? Os mais experientes. Mas o que eu tenho visto ao longo do tempo é que aquela pessoa, no que diz respeito ao social, ele precisa mais das questões espirituais. A Josi anda muito na zona rural com o Kennedy, e se você for ver, você vai chegar, eu pelo menos já cheguei, em casa de taipa. Mas se você duvidar, no que diz respeito à questão de alimento, do viver daquela pessoa, talvez ela está muito mais feliz do que nós. Você sente no semblante daquela pessoa. Aí você olha para aquela condição no que diz respeito ao social, seja ele no que diz respeito ao material, né? Você vai ver que para ela não existe esse problema, entendeu? Então eu penso que, mas aí quando você leva para o campo espiritual, aí já existe um entrave muito grande, né? Então o que eu tenho visto hoje, eu sei que existe meritocracia, existe a questão de você batalhar, mas hoje o maior problema, na minha concepção, no que diz respeito, pode ser que na cidade, né? Na cidade seja talvez um pensamento diferente, mas hoje na minha concepção, o que diz respeito ao social está ligado muito mais a problemas internos espirituais, né? Em você ter conflitos pessoais, conflitos psicológicos, para onde eu vim, para onde eu vou, meu Deus, eu acordei hoje, qual é o sentido da minha existência, sentido de propósito, entendeu? De vida, né? Porque quando você pega no que diz respeito a fazer uma broca vou brocar uma roça, ele já tem aquela pegada todo dia, entendeu? Ele já tem aquela pegada todo dia, ele sabe que ele tem que fazer aquilo dali, e ele faz com amor, entendeu? Mas quando você liga ao campo espiritual, você percebe aquele conflito interno. Então eu acredito hoje, né? Eu sei que existe os à parte, existe no que diz respeito às singularidades, mas eu acredito, no meu longo de talvez 2 anos andando por toda a região aqui, da macro região aqui de Piripiri, que você vai ver uma questão mais espiritual do que uma questão de bem-estar, comida, entendeu? Sim. Eu quero puxar um pouquinho aqui para acho que a gente, não, assim, a gente deu uma devagada aqui, né? Mas eu queria puxar muito aqui para a comunhão comunitária, né? Para o raiz da pergunta, como obter, como preservar e como desfrutar, né? Tentando responder aqui de algum modo, penso eu que a obtenção da comunhão comunitária, ela é obra do Espírito, né? Quando você pensa aqui em comunidade, porque assim, quando a gente compara aquele senso de propósito, eu costumo dizer muitas vezes em reunião de ministério, diretoria, de liderança, a gente tem que ter um propósito em comum. Dar à igreja, quem lidera, sabe muito bem disso. Você aponta a visão e chama o povo naquele propósito, né? Só que assim, essa comunhão dentro do ambiente de igreja, você pode usar as estratégias da administração, do marketing, você vai ter pessoas com um marketing pessoal muito brilhante, que aglomeram pessoas em torno de si, né? Só que isso às vezes não é sustentável. Você consegue alavancar aquilo por um período de tempo. Eu fiz muito isso enquanto trabalhava em alguns empreendimentos privados, né? Você consegue chamar a galera e dizer, vamos junto, nós vamos bater isso, né? Aquela ideia, vamos bater essa meta. Só que assim, você não pode trabalhar na igreja com isso, né? E essa comunhão de uns não estar matando os outros, enxergando a cruz de Cristo. Como obter? E aí eu penso que é obra do Espírito Santo de Deus.
Só que a preservação é um esforço individual de cada um de nós. Nós, né, aí o apóstolo Paulo entra assim, se possível, naquilo que depender de vós, tem de paz com todos os homens. E para você ter paz com alguém, você sabe o que você vai fazer em algumas circunstâncias? É a mesma coisa que você faz dentro de casa, às vezes. Engole sapo. Não retrata na mesma moeda. Né? Você segura a sua onda ali para evitar um conflito maior. E vai acontecer no ambiente de igreja também. O irmão vai te dar uma palavra atravessada, que você pode chamar ele na catraca e ser bruto com ele. Ou dizer assim, não, tá bom, irmão, tudo bem, depois a gente conversa. Deixa passar isso. A gente não pode se escorar no nosso temperamento para tudo. Não, mas é porque eu não levo. Não, calma. Deixa eu respirar fundo, nós vamos levar porque tem um bem maior, a união comunitária é maior. Então, para a gente desfrutar isso, eu penso que a gente precisa ter esse sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Perder, e aí a gente vai entrar isso daqui a algumas perguntas para que outros possam ganhar. Eu não sei se vocês tinham algumas considerações para fazer ainda sobre isso, mas a gente já pode ir para a próxima, né? Mas só falando em relação à zona rural, né? Eu acredito, até o próprio Augusto Cury, ele fala que a cada 4 pessoas, 2 ou 3 tem algum tipo de problema psicológico. Aí ele até brinca na palestra, né? Se não for você, alguém que está do seu lado. Você está querendo dizer bem que de 4 pessoas porque, aqui, assim, no mínimo só tem um aqui que não tem. Quando se fala em problema psicológico, as pessoas acham que é só depressão, né? E são o transtorno de ansiedade. É um problema psicológico. Síndrome do pânico é um problema psicológico. E muitos outros, né? Então, todos eles, né? Eles têm atacado as pessoas. Esse aqui de 4 só escapa um, né? Só. Eu acho que sou eu aqui, que tem mais problema. No final aqui a gente vai tirar aqui um na sorte para ver quem é que tem, pra né? ver se de nós aqui. Mas assim, eu creio que tudo se resume na questão de se ter bons relacionamentos, né? Se nós como igrejas cumprirmos o nosso papel e onde quer que nós estejamos vivendo Cristo, porque falar é importante, foi falado na roda passada, né? Mas também viver no nosso testemunho, testemunhar a importância de ajudar o outro, enfim. Vamos para a próxima aqui. Essa aqui é a polêmica, né? Os dias foram... Aí só, eu vou fazer o ano passando de novo aqui, né? Cara, vocês sabem que eu escrevo, dá quase um artigo aqui, ó. A pergunta aqui tem umas 7 linhas, né? Os dias foram passando, a vida pós-exílio, que eu achei as palavras bonitas, me perdoem vocês, mas... Os dias foram passando, a vida pós-exílica tornou-se bastante dura, especialmente para os pobres. Isso foi um fato que foi acontecendo, né? Quando eu falo pós-exílica, terminou o exílio babilônico, o pessoal voltou. Então, foi perdendo aquele senso de propósito, de união. Eu lembro muito quando a gente plantou a igreja aqui. Estamos em uma grande obra, era na boca de todo mundo. Hoje, para você ouvir esse estamos numa grande obra, aí é difícil, né? Um aqui ou acolá que a gente se lembra. A tríade, aí eu exagerei aqui, a tríade, pobreza, falta de sustento e altos impostos gerou um ambiente de injustiça social. Os pobres pediam emprestado aos judeus mais ricos, como não podiam devolver ou mesmo arcar com os juros, tinham seus bens recolhidos como forma de pagamento. Esse cenário minou a comunhão e o sentimento comunitário, além de ser responsável por gerar tensões sociais e agravar a injustiça social. Como explicar a justiça social à luz das Escrituras sem cair em extremos, ou seja, negá-la ou militar cegamente por ela? Eu botei uma bomba na mão de vocês aí, para vocês resolverem. A tua também. Eu quero dizer que essa eu não tenho opinião, mas a gente vai discutindo sobre ela. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu entendi. O ambiente foi terrível e devastador para gerar tensões sociais, né? Gente, o que precisa ficar claro, que não cabe na cabeça de algumas pessoas, né? E a gente que convive com muita gente, a gente observa isso. O que não cabe na cabeça de algumas pessoas, e é bíblico, você que está em casa, se você tem essa dúvida, se você é encanado com isso, lembre-se, e é bíblico isso. Sempre vai existir o pobre e sempre vai existir o rico. E tem pessoas que são revoltadas porque são pobres. Ah, mas fulano é rico, fulano tem isso, fulano tem aquilo, né? Mas você nem... Ah, José, mas é difícil porque o cara tem... Mas esse ponto aí é interessante. Mas assim... Sabe porque eu conheci uma pessoa... Mas aí você vai ver, quando você começa a conviver, eu já convivi com pessoas milionárias mesmo, já tive o privilégio, não sei se o privilégio até para que eu tivesse muito claro, não é?
a cabeça do pobre à cabeça do rico. Eu quero dizer que você que está em casa, se você é revoltado porque é pobre, eu já convivi com pessoas milionárias e dentro da cabeça delas existe um monte de revolta, um monte de guerra, um monte de vazio como de qualquer outra pessoa. Porque às vezes algumas pessoas que são pobres, elas olham para quem passa num carrão, para quem tem dinheiro para viajar, para quem não se importa o valor das coisas que estão nas prateleiras porque o dinheiro não vai fazer falta, e elas acham que aquilo sim que é se ter felicidade. E às vezes aquelas pessoas que vivem numa condição hiperabastadas são tão mais infelizes, que foi acho que o que o Jardim quis pontuar quando ele estava fazendo o comentário dele, né? Por quê? Porque às vezes para se ter um dinheiro, você abre mão de ter uma vida. Às vezes para manter um império, você sufoca um casamento. Você sufoca o acompanhamento dos seus filhos. E muitas vezes você vê histórias de grandes milionários, né, que ganham milhares de dinheiro. O vendedor de sonhos, por exemplo, para quem gosta de filme, é um exemplo clássico. O cara milionário controlava um império, mas ele vivia absorvido por reuniões, não é? Por pessoas, por negócios. E aí quando ele perde ali o bem mais precioso que ele tinha, eu não vou dar spoiler, assista, né? Ele começa a ver o verdadeiro valor da vida e ele começa a vender sonhos. E é muito massa esse filme, baseado numa obra do Augusto Cury. Eu particularmente gosto muito, né? E o que a gente começa a ver, à luz das escrituras, vai ter o rico, vai ter o pobre. E se o pobre e o rico colocarem diante deles o que é a vida? Porque eu observo muito que o rico, ele vem para cá e ele acha que vai viver eternamente. Alguns ricos acham, eu vou, né? Então, quando nós olhamos para a efemeridade da vida, quando nós olhamos e pensamos, será que eu vou estar vivo amanhã? Naquela citação bíblica, quando diz assim, louco, se esta noite pedires conta da tua alma, o que tu tem preparado, para quem será? Se todo mundo tiver muito claro isso, nós vamos encontrar na Bíblia apoio. Se você nasceu pobre, se você tem dificuldade, se você já viu que esse é o seu contexto, não que eu estou pregando aqui um comodismo, porque tem muita gente também que é acomodado com situações terríveis, né? Mas se o seu contexto é esse, alegre-se, seja grato no que você tem. Tá, e aí, deixa eu só concluir para voltar aqui para o ponto que eu queria. Se você é muito rico, use o que você tem para que você seja canal de bênção e aprenda a dominar o dinheiro e não deixar que o dinheiro lhe domine. Aprenda a viver para que a vida não termine e você venha lamentar como vendedor de sonhos, né? E aí quando o Adonias pergunta assim, sim, mas falando de injustiça social, como explicar isso de acordo com a Bíblia? Sempre vai existir o pobre e o rico, né? Sempre vai existir aquele que consegue se dar bem em algumas coisas e o outro que vai estar ali trabalhando, porque tem um funcionário, tem um patrão. Mas o que precisa ser explicado, o que precisa ser visto é que o rico não domine de forma injusta o pobre, né? À luz das escrituras nós encontramos isso. Vê Salomão, esses dias eu falava sobre a história de Salomão para o meu filho. Quando o Senhor aparece para ele, peça o que quiser, ele poderia ter pedido muito mais riquezas, muito mais mulheres. Ele, Senhor, me dá sabedoria para administrar. Se todo mundo que é rico, que é patrão, pedir ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria para administrar, que eu possa ser justo, que eu possa controlar o povo de acordo com o que tu queres. E se o pobre, dentro da sua fragilidade, ele disser, não, o Senhor me fez pobre, esse é meu contexto, mas eu vou ser grato porque eu tenho oxigênio, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho saúde. E dentro do contexto dele, ele disser, eu vou fazer o melhor e eu vou glorificar o meu Deus no meu contexto, eu acredito que grande parte das coisas estariam resolvidas. Das desigualdades, achei muito bonito, uma vez um socialista falando que se todas as pessoas elas voltassem a um período de Atos e elas pensassem, Jesus Cristo volta mês que vem,
Você vê na pandemia, no início da pandemia, as pessoas começaram a doar, porque elas pensaram, rapaz, vai se acabar tudo, e o que me importa ter tanto dinheiro? Vamos compartilhar. Então, se a gente conseguisse chegar a esse nível, os problemas sociais estariam resolvidos. Mas, à luz das Escrituras, o que nós precisamos fazer é cada um assumir o seu papel. Eu sou rica, eu sou empreendedora, eu sou milionária, então eu vou usar o que eu tenho para abençoar. Não, eu sou pobre, eu sou funcionário, eu sou abastardo, eu não tenho muito, mas eu vou ser feliz naquilo que eu tenho e vou dar o meu melhor para glorificar o nome do Senhor. Então, eu acredito que muita coisa estaria resolvida. Eu quero entrar com um gancho do que o sociólogo, na fala da Josi, que ele disse que se muitos hoje vivessem o que a igreja primitiva viveu, alguns problemas sociais seriam resolvidos. Isso é verdade. Agora, o motivo estava errado. Eu conheço alguns teólogos, até mesmo assembleianos, pastores, que eles afirmaram a seguinte frase: a volta de Jesus não pode ser motivo para ajudar os pobres, mas a ressurreição de Cristo. O que ele quer dizer com isso? É que o fato de Cristo ter ressuscitado é que me move e me diz que Deus está acima de tudo e de todos. Adonias pergunta: existe injustiça social? Existe. Existe sim injustiça social. E o que a Bíblia diz? Nós temos que ter o cuidado para, como ele bem colocou na pergunta, não negá-la, e aqui nós estamos dizendo que ela existe. Nós não estamos negando injustiça social, sim, em igrejas, em cidades, comunidades, aonde você estiver, existirá a injustiça social. É papel do governo resolver alguma coisa? Pode ser, mas existe um papel que a igreja desenvolve nesse processo. Eu gosto muito quando entra esse tema sobre a questão do que Deus tem para o pobre, é que a única vez que a Bíblia diz que um ser humano consegue emprestar algo para Deus é quando ele socorre o aflito em suas necessidades. Então, no início eu bem falei que não é somente o pobre, a pessoa que não tem recurso financeiro, mas alguém que não tenha uma atenção, alguém que viva em um isolamento emocional, alguém que é subjugado por toda a sua família, alguém que é menosprezado, alguém que é desfeito por qualquer situação. Então, quando eu socorro o aflito em suas necessidades, é como se eu estivesse emprestando para Deus. E o próprio, Provérbios, eu fico até devendo a referência, mas o próprio livro de Provérbios também vai dizer que aquele que é tampo ouvido para o necessitado, clamará e não será ouvido. Aí eu retomo o que o Jadres falou, quando eu, nas suas andanças, aí distribuindo fio para tudo quanto é lugar, nos interiores, e o que a Josi complementou, sobre os pobres, vocês sempre terão com vocês. O que Jesus quis dizer com aquilo? A prioridade é a palavra do Evangelho, mas os pobres vocês têm que auxiliar, vocês têm que socorrer. Provérbios 21:13. Obrigado, Dom. Provérbios 21:13. Que foi de cabeça. E o que Jesus está dizendo? Nós, como igreja, precisamos pregar verbalmente o Evangelho e demonstrá-lo através das nossas obras. Então, se eu sou um cristão que eu vejo a aflição de um vizinho meu, de um irmão meu, de um familiar meu, e eu cruzo os braços, eu sinto muito lhe dizer que você é um cristão nominal. Você não é um cristão de fato e de verdade. Evangélico não praticante. Você é um evangélico não praticante. Porque é impossível ser um crente que foi alcançado pela morte e ressurreição de Cristo, pela vida prática do Senhor, pela ação do Espírito Santo, e ver alguém sofrendo e não agir. Eu costumava e ainda digo, que existem pessoas que dirigem igrejas que andam em carrão do ano. E se é nessa igreja que essa pessoa que dirige carrão do ano, mesmo novo, zerado, todo ano troca carro, se essa pessoa tem pessoas passando necessidade e ele anda nesse carrão e não faz nada por essas pessoas, ele pode ir para o céu da boca da onça, mas o céu que Jesus prometeu para os santos não, porque ele está negando nas suas atitudes, e ele é o exemplo máximo de uma injustiça social, porque ele pode fazer algo, mas não faz. É o que nós estávamos conversando, Josi, bem no início, quando os meninos estavam mexendo no som, que essa injustiça social, ela emana do meu individualismo, do meu bem próprio. Sou eu primeiro. Eu não vou dizer tudo, mas parte do coach
ele prioriza muito o ego. Às vezes, quando eu vejo alguns teóricos coaches que levam só para o eu e se esquece da comunidade, eu lembro do renascentismo, lá quando Deus sai do centro e o homem entra, ocupa o lugar de Deus. Então, humanismo pesado. O humanismo pesado. Então, o que a gente precisa saber? A partir do momento que eu vejo a dor do outro, eu automaticamente estou cuidando de mim, gente. Assim, eu gosto, muito interessante, José. Eu lembro que você me partilhou isso quando a gente discutia uma vez sobre essa questão de pobreza. Acho que há muito tempo atrás, acho que a gente ainda estava no bairro de Fátima. Você recorreu a um texto de Jesus, os discípulos de João, eu até corri aqui, peguei a referência. Não vou lembrar dos teus pecados, não. Estou com medo da lembrança. Mas Mateus 11:5 fala um negócio interessante. Olha só o que acontece. O João tinha alguns discípulos, né? João está preso no cárcere já pelas denúncias contra Herodias. João aqui, o João o Batista, né? Ele está preso lá pelaquele lance lá de Herodias, né? Na realidade estava preso porque começou a pregar contra o casamento bagunçado de Herodes lá, ele foi preso. E no cárcere ele pega e envia uns discípulos a Jesus, isso está lá em Mateus 11, né? E os discípulos foram até Jesus e assim, quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos, que os seus discípulos fossem perguntar. O que foi que ele mandou perguntar? Você é aquele que está para vir ou devemos esperar outro? A resposta de Jesus. Então, versículo 4, Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres são anunciado o Evangelho. Ou seja, há uma preocupação, porque naquela elite cultural ali daquela época, né, ali a gente já estava falando do segundo templo, o templo de Herodes. Herodes já tinha feito a graça de ampliar esse templo que Zorobabel construiu. Um bom diálogo com os judeus ali encantados com aquele troço todo. Só que assim, o que havia ali? Um sentimento da elite ouvir o Evangelho. Os marginalizados de Nazaré não estavam escutando o Evangelho coisíssima nenhuma, não. Tão tal quando eu preguei aqui sobre o Magnificat, falando sobre minha alma engrandece ao Senhor de Maria. Maria era uma mulher marginalizada lá das brenhas de Nazaré, que, tipo assim, ninguém diria que o Salvador viria dela, né? Ninguém diria que o Salvador viria através daquela mulher ali. E assim, veja que havia uma preocupação em que o pobre, o necessitado, a viúva alcançasse. Então a gente fala sobre justiça social. Hoje no seio da igreja a gente tem esse problema, porque tudo virou um problema de esquerda, e a gente tem esse problema sério às vezes no ambiente do discurso público mesmo, né? Porque é de esquerda, não sei o que é de esquerda, mas a gente tem que chamar a atenção para alguns pontos. O crente precisa de equilíbrio, o crente não precisa estar como um rebanho surdo que vai pela cabeça dos outros. Você precisa ler e entender como é que as coisas funcionam. Há uma preocupação na Bíblia com justiça social, sim. E ser de direita também não exclui essa questão de auxílio, de ajuda ao necessitado, ao pobre. Isso é um princípio bíblico e não fala simplesmente sobre luta de classe, não. A gente precisa ter muita cautela com relação a isso. A gente nota pelo texto bíblico que há uma preocupação de Cristo, que aquele povo escutasse o Evangelho. E é dever da igreja de Cristo promover a justiça social. Em que sentido? Ora mais, quando a gente sai aqui através da obra missionária feita pela missionária Josi, junto com o presbítero Kendrick, que estão ali atuando no campo de Sussuarana, se você for falar do ponto de vista de investimento, não é uma coisa boa. Ninguém vai sair daqui para plantar uma igreja lá, sabe? Aquela coisa, não, eu quero o dinheiro. Quem tem esse sentimento de querer recurso financeiro, jamais plantaria. O que nos move ali até lá? A alma do necessitado. E nós não chegamos lá apenas com a palavra do Evangelho, nós chegamos com ajuda, com visita, enxergando as necessidades daqueles irmãos, promovendo ações sociais, como foi o caso do Rally Missionário, que se estendeu até lá, com vários projetos sociais que a gente tem em mente para alcançar aquela comunidade. Para quê? Para mudar a realidade, para falar para aquele cristão ou para filho daquele crente que está surgindo lá, que ele tem expectativa, que ele pode mudar aquele cenário ali de vida e promover uma melhor situação financeira. O mesmo se aplica ao campo missionário Piqui,
cuidados pelo diácono Cândido com sua esposa. Ao mesmo se estende ao açude da Baixa. Tinha um trabalho de mulheres lá muito interessantes, que a missionária Mariazinha tomava a frente lá junto com a irmã Darliene. Para quê? Para reunir um chá das mulheres, falando sobre valorização da mulher, estando ali junto com aquelas mulheres, tendo aquele momento ali de descontração e de oração em comunidade. Fora os auxílios, a gente plantou uma igreja lá para ser um braço da justiça de Deus naquele local também. Então a gente precisa entender que a igreja tem esse papel de promoção da justiça social. É claro que a igreja, e é por isso que a igreja, quando Paulo fala aos Efésios falando isso, em Cristo nós somos um, não há judeu, não há grego, não há o pobre, ou seja, a igreja, ela supre as necessidades uns dos outros. Né? E a gente precisa ter esse sentimento. Quem tem mais, reparte com quem tem menos. Esse era o sentimento da igreja primitiva. Se eu tinha um terreno lá, eles vendiam aquele terreno, aplicavam aos pés dos apóstolos. Para quê? Para que ninguém passasse necessidade. E aí eu me lembro uma frase do Paulo Júnior, né? Paulo Borges Júnior, não o pastor Paulo Júnior do Defendendo voltemos em defesa do Evangelho, mas o Paulo Borges Júnior, quando ele diz assim: se tem irmão, tem pão. Eu achei isso muito bacana, cara, porque enquanto houver irmão, não vai faltar pão. E é isso que a igreja tem que saber. Enquanto a igreja tem irmão, enquanto tem irmão de fé, irmão de comunidade, não vai faltar pão. E se a igreja enxerga essa necessidade, você que está nos escutando, que é membro da nossa igreja, que faz parte da nossa comunidade de fé, ou quem sabe de outra lá, sei lá, que está sabendo de alguns dos irmãos que padecendo necessidade, é dever nós como irmãos socorrer a necessidade na sua aflição. Pode ser que tenha, mas não chegou aos ouvidos da presidência dessa igreja, porque o nosso pastor, ele nem faz alarde nenhum. Ele simplesmente vai lá e compra, já vai lá e socorre o necessitado nas suas necessidades. Então a gente tem muito essa preocupação. E é isso. O pastor vai saber de tudo sempre? Não. É dever dos irmãos. Olha, irmão, pastor ou igreja, obreiros, fulano está passando necessidade, perdeu o emprego, está com dificuldade. O que a igreja faz numa situação como essa? É irmão, oferece pão. Necessidade você não vai passar. E eu acho uma coisa linda aqui dentro da nossa comunidade, você que talvez não nos conheça, mas a gente tem essa preocupação com o emprego, né? Eu acho muito interessante os irmãos todo tempo divulgando em grupo. Assim que a gente sabe de uma vaga de emprego, a gente já está indicando algum irmão da comunidade: ó, tem fulano que faz. A gente que lida com um pouco de construção, na nossa igreja tem alguns pedreiros, a gente sempre está ocupando esses irmãos com trabalho. Para quê? É uma forma de suprir. O irmão não tem um trabalho a oferecer. Eu acho que o José gosta muito de falar isso. Ó, irmão, procure consumir daqueles irmãos, né? Você tem irmão aqui que oferece, que vende peças íntimas, irmãos aqui que tinha lanchonete, né? Fechou o Maná agora, mas a gente sempre tinha essa divulgação, aqui que tem internet, que tem isso ou aquilo outro, que você pode consumir do seu irmão, que é uma forma de abençoá-lo, né? Que tem aí, que trabalha com vendas, nós temos irmãos aí que trabalham nesse cenário, e isso é ótimo que a igreja faça esse consumo dentro da possibilidade de estar ajudando um irmão, porque você está redistribuindo ali e auxiliando. Sabe de algum emprego, alguma diária, alguma coisa, que enxerga algum irmão com alguma necessidade? Chame. Não é simplesmente o servir com a cesta básica, não. Não é só dar o peixe, mas é oferecer a oportunidade de trabalho também, que tem a ver com essa questão de correções de justiça social. Muito bem, muito bem. Terceira pergunta. Vamos lá? Pula. Vai, Jadres. Vai fazer uma contribuição? Eu vou ser bem breve assim no relato. Eu acho que assim, você tocar na parte social ao longo dos anos se tornou muito delicado, né? Porque envolve toda uma situação questão de contextos sociais, psicológico, vida daquela comunidade que nós estamos inseridos. E ao longo dos anos, ao longo das décadas, né, foi tentado se tratar sobre contextos sociais, e o que eu posso ver é que a cada dia que passa, eu acho que nós aprendemos um pouco mais, porque são situações um pouco delicadas, né? Mas, por exemplo, quando você trata desse contexto social, e o Zé que é administrador, a Josi que também é formada administração também, quando você trata da situação econômica, por exemplo, no país, vamos trazer para o dia de Neemias, né? Você pôde ver que existia uma questão de efeito e causa, né? Porque naquela época tinha-se agricultura, mas de fato não tinha as pessoas para quem vendesse, né? O que isso gerou? Gerou
se você não tem quem compre, né, os agricultores no próximo ano não vão ter como produzir de novo aquela agricultura. Então isso gerou um entrave muito grande socialmente. Questão de impostos, né? A gente pode tratar, era se colocado 20 milhões de ouro na época, né? Se não me engano, para imposto para um império, né? Império Persa, que era se colocado imposto. O que eu quero dizer é que o tratar de questões sociais hoje, eu acho que foi muito bem explanado com a Josi, quando ela traz sobre essa distinção de rico e pobre que sempre vai haver, e eu concordo plenamente com isso, né? E eu acredito que, enquanto patrões, enquanto pessoas que podemos ajudar socialmente, né? Mas o que nos importa hoje, no que diz respeito à igreja, é quando você traz uma obra social, você chama uma obra social, seja ela de cunho do que diz respeito de saúde, vamos levar vários profissionais de saúde para um determinado local, para que se possa ver os anseios da parte de saúde, ou seja, saúde, de comida, ou qualquer coisa que seja do gênero. É que nós temos que explanar que ali no meio daquela comunidade existem, né, a igreja, existe o papel da igreja na pessoa de Cristo. Nós temos que explanar que aquilo dali que está se havendo naquela determinada localidade, ou bairro, ou seja, ou até discriminadamente para uma pessoa, é que as pessoas vejam em nós que o Evangelho muda e sempre vai mudar. Porque quando a pessoa olha para o José e diz assim, olha, José é uma pessoa bacana, não pela pessoa que ele é, mas porque sempre quando eu necessito de algo, até uma conversa mesmo informal, diz, cara, eu estou passando por isso, eu estou precisando que, rapaz, eu estou eu estou assim meio indeciso em algumas coisas, cara, o que tu acha que eu devo fazer? Aí ele, não, cara, eu acho que na minha visão você tem que fazer isso, mas vamos orar, e eu sei que Deus vai te dar a direção para que possa ser resolvida essa situação. Então eu acho que por trás do contexto social sempre tem que haver aquela entidade e mostrar o Evangelho, que o Evangelho muda, sempre vai mudar a condição, né, do pobre. E não preciso mais nem comentar porque os doutores aqui já... Eita Deus! Vamos lá para a terceira. Do mesmo jeito, José, eu digo sempre para ele, José, na hora que você precisar de mim, procure outro. Eu tenho que fazer umas piadinhas do Kemuel. Kemuel, você está fazendo falta aqui com suas piadinhas. Chame outro, né? Chora por mim. Vamos lá, eu vou tentar juntar aqui as duas perguntas. Aí juntar duas perguntas minhas é pesado, vocês quem sabem. Neemias percebeu a situação. E aí eu já chamo a atenção para esse papel de liderança dele. Ora, ele estava enxergando tensões de classe, né? Ou seja, você está vendo aqui o pobre sendo explorado duramente, tendo seus bens tomados pela usura, né? Usurpados de algum modo, o rico enriquecendo, o pobre empobrecendo cada vez mais. Isso é um grave problema, é uma tensão social. Neemias agora propõe, ele chega, percebe aquele momento e ele sugere uma solução pacífica. Essa solução gerou ganhos para uns e perdas para outros. Nos nossos dias é possível identificar esse sentimento na igreja? A igreja está disposta a perder para que outros possam ganhar? Isso é uma coisa. E aí eu quero chamar a atenção para a postura de liderança, a gente já mata com isso, que a postura sábia de Neemias, que foi decisiva para a conciliação e redução da injustiça. Qual deve ser a postura de um líder e quais as ações devem ser tomadas por ele ou por ela em situações de tensão. Então note aí que Neemias foi lá, percebeu a situação, foi enfático, não trouxe o problema, ele já trouxe a solução, nós vamos fazer isso, vai gerar perdas, mas nós vamos assumir isso. E ele mesmo amargurou na própria pele isso. E ele sente mesmo claro, isso. Né? E como líder, aí eu já trago para a nossa aplicação, é importante o líder ter esse sentimento de observar o geral, chamar aqui, né, para si e dizer assim, nós vamos fazer assim, é desse jeito aqui, ou consultar, não sei não, vocês é que sabem isso. Deixa eu só fazer um breve comentário para quem está em casa, não sei se você entendeu o teor da pergunta. Eu estou deixando a oportunidade para vocês explicarem o contexto. O que Neemias fez? Nessa situação aqui, a Bíblia coloca que Neemias, ele também estava emprestando dinheiro.
Só que ele estava emprestando dinheiro, mas não estava aplicando usura, ou seja, juros indevidos, ou juros sobre juros, juros abusivos, né? Então, Neemias estava emprestando dinheiro porque havia pessoas pobres ali que precisavam comprar alimento e também precisavam pagar os impostos, né? Eles apesar de ter voltado para a terra, ainda eram voltaram para colônia a da terra, Pérsia. mas estavam passando situações difíceis. Outras pessoas já vinham de famílias mais prósperas, já tinham, né, ali os seus recursos e eles estavam em situação melhor. E aí Neemias observou que ele estava emprestando corretamente, né? Mas existiam irmãos que estavam se aproveitando do mais pobre. Isso acontece nos nossos dias? Sim. Demais. Esse sentimento de ganhar em cima do outro, de se aproveitar, continua existindo nos nossos dias? Sim. É correto? Não. E o que Neemias fez? Neemias diz, rapaz, a solução é, eu vou sofrer na minha pele, como já comentou, eu vou sofrer na minha pele, eu vou perder o juro que eu ganharia. Claro, gente, lembrando sempre, juro devido. Ele tinha emprestado um juro devido. Emprestar dinheiro não é pecado. Não é pecado emprestar dinheiro. Eu tenho dinheiro, a Adonias está precisando, um exemplo. Eu vou negociar com ele um juro justo. Tal dia ele me paga, não tem problema nenhum. O que há de pecado, o que há de incorreto é se aproveitar. Você está precisando de quanto? Eu estou precisando, não, pois você vai me pagar um juro indevido. Aí sim existe pecado. Mas se eu olhando a situação do povo, que foi o que Neemias fez, ele olhou a situação, viu que o povo não tinha condição de pagar. Estava passando uma situação muito difícil, Não que tinha ele nem disse... para comer, né? Não tinha para comer, não. Tinha não. como se sustentar, não tinha Gente, trabalho. olha, eu tenho a solução. Vamos perder. Ele não disse assim, vocês vão perder. Ele trouxe o problema também para ele. Ele deu o exemplo. O que está faltando na nossa sociedade é a pessoa partir também com o exemplo. Olha, eu perco para que você consiga ficar em situação melhor. E aí, quando Neemias traz o problema e as pessoas perceberam que ele estava perdendo, abraçaram a causa e aquela situação ali daquele povo foi amenizada. Eu creio que Deus quer que nós nos coloquemos em situações assim também. De nós marcarmos, não é, a nossa situação. Porque eu acredito que quando o evangelho alcança, as pessoas elas são tocadas. Imagine José. José, no momento em que os irmãos dele vieram, ele poderia ter dito, não, agora eles vieram, eles não me jogaram, não foi no poço, eles não me venderam como escravo, eles não me tiraram o direito de conviver com o meu pai, de ter minha vida, agora eles vão me pagar. Eu vou vender mais caro, eu vou me aproveitar, eu vou deixar eles presos aqui, vou escravizá-los. E aí José diz o quê? Não, olha, manda colocar o dinheiro no saco deles, porque com certeza meu pai está precisando lá. E aí, leve e traga o seu irmão mais novo, né? Leve e traga o meu pai. Então, nós temos o próprio exemplo de Zaqueu. Zaqueu, ele estava ali cobrando indevidamente os impostos. Quando Jesus diz, Zaqueu, olha, eu quero ir lá para a tua casa, o povo fica, como é que Jesus vai cear na casa desse cara, ladrão? E aí Zaqueu disse, olha, se eu defraudei, agora eu quero restituir. Então, bom esse quando o sentimento, evangelho né? alcança alguém, esse evangelho ele tem que trazer transformação. Eu não acredito, eu ouvi esses dias um podcast, né? Falando que antigamente as pessoas, elas quando aceitavam Jesus, aí mudavam as roupas, mudava o palavreado, mudava as atitudes e você começava a ver realmente ali a mudança na família. Hoje as pessoas vêm para Cristo, mas elas continuam vivendo do mesmo jeito ou às vezes de maneira até pior. Isso de adesão e não conversão. Se aderiu a um novo sistema religioso e não uma conversão
a fé verdadeira. Eu acho que Então, é importante eu isso. encerro a minha fala, quero deixar um grande abraço para você que está em casa, Alexandra, e os outros irmãos, Aurelúcio, nossos irmãos que estão sempre acompanhando, o pessoal de Sussuarana. Um grande abraço para todos vocês que estão acompanhando, Cirlando, né? Os meninos ali da fábrica que sempre estão participando. Quero deixar um abraço para você e quero dizer que a minha oração é que a cada dia, irmãos, porque quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, todo dia quando eu me ajoelho diante do Senhor, eu digo, Senhor, eu me alegro em tu se agradar de alguém tão cheio de falhas, tão cheio de defeitos. Não é fácil abrir mão do nosso eu. Não é fácil abrir mão daquilo que eu acho certo para mim, daquilo que eu gostaria que tivesse para mim. Mas a minha oração todos os dias é, Senhor, que eu possa a cada dia ser mais parecida contigo. E nos esforçarmos para realmente vivermos isso. Porque se nós dermos ouvido àquela vozinha que fica aqui, no nosso pé do ouvido, falando sempre de nós mesmos, das nossas necessidades, viva a sua própria vida, se preocupe com você, deixe o outro que ele se vira, nós vamos continuar numa situação igual ou pior do que a que nós estamos vivendo. Mas não é essa a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós possamos viver o Evangelho nas nossas vidas e que o mundo possa ser impactado com o avivamento que traz uma nova forma de viver dos cristãos. Maravilhoso. Eu já encerro falando, iniciando. Mandar um abraço para minha mãe que está assistindo aí desde o início, lá de Arame, Maranhão. Pai, nós estamos internacional já, hein? E o Nando que até botou letra de música aqui nos comentários. Pessoal, tô parecendo aqueles blogueiros, né? Gente, pessoal. Eu quero iniciar dizendo a vocês que isso aqui que eu vou dizer é universal. É universal. É aplicável a toda e qualquer resolução de tensão. Em qualquer lugar, meu filho, isso é aplicado. Segundo o autor José Carvalho. Quase que eu falo brincadeira aqui, Zé. José Carvalho Windows. Mas quer resolver problema de tensão? Diz eu, né? O profeta diz eu. Seja parte da solução. Ser parte da solução. Sendo ação ou no acompanhamento. Infelizmente existem líderes que pensam que o tempo vai resolver tensões e problemas. Não, o tempo na maioria das vezes agrava. A solução não é empurrar para debaixo da peixe, não é fingir que não existe. É ser parte da solução. É ir e agir. E quando eu digo isso, Neemias é o exemplo célebre. Ele também prestou dinheiro. Aí eu não sei dizer juridicamente se existia um limite de percentual lá. Não sei dizer. Mas hoje existe. Existe previsto em lei o crime da usura.